Jeremias capítulo 7, versos 1 a 34. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu quero ler o versículo de número 2. Apenas o versículo de número 2. Versículo de número 2, mesmo assentados como os irmãos estão, diz assim: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra, então, que eu quero trazer à igreja nesta manhã, é trazendo a paz aos portões da cidade. O Senhor deu uma palavra para Jeremias. Jeremias estava pregando, trazendo uma mensagem para o reino do sul, para o reino de Judá. Já havia havido a separação entre reino do norte e reino do sul. Depois da morte de Salomão, depois da morte de Roboão, havia havido a separação entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte já havia sido destruído pelos assírios. E agora Jeremias está trazendo uma palavra para o reino do sul. A data provável desta palavra, deste ministério de Jeremias, é entre os anos 627 a 580 antes de Cristo. Então ele estava trazendo essa palavra. E por esse período passaram muitos reis. Jeremias, inclusive, viu aquilo que ele profetizava acontecer, como a destruição e como o exílio. Ele pregou durante o período de Josias, Jeocás, Joaquim, Zedequias e no exílio governador Gedálias. Durante esse período todo, Jeremias estava trazendo uma palavra de Deus para aquela nação. E ele estava apontando os erros, os pecados, os envolvimentos daquela nação. Tanto esse no campo espiritual, quanto no campo da moral, quanto no campo social. Jeremias apontava o dedo. E neste texto que nós estamos lendo, ele fala da destruição do templo. E o templo era o ícone, o lugar da adoração. O lugar onde toda a congregação de Israel ia para adorar o Senhor, o templo em Jerusalém. E Jeremias está dizendo para aquele povo idólatra, perverso, mau, pecador, iníquo, dizendo que o Senhor iria destruir a nação, iria levar a nação cativa. Por 70 anos eles estariam passando pelo cativeiro. E ele estava falando isso como uma decorrência do virar as costas ao Senhor. E Jeremias estava falando isso. Esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo desse texto que nós estamos lendo. E, de fato, isso aconteceu. Depois, Nabucodonosor, com os babilônios, veio e levou cativo. Em 3 períodos, ele levou o povo para a Babilônia. O primeiro período, você conhece, foram levados o rei, e dentre essa leva, ele levou os nobres, os príncipes, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Levou para lá. E você que conhece o livro de Daniel, Daniel estava orando e percebeu que os 70 anos que Jeremias havia profetizado já haviam se cumprido. E Daniel foi um dos que começou a clamar ao Senhor, e Deus levantou, então, Zorobabel, Esdras e Neemias, e o povo começou a regressar por meio de Ciro. E era já o rei Medo-Persa que estava conduzindo aquela nação, já depois que o reino babilônico já havia passado. Mas, de fato, nesse período da história, Jeremias, o profeta, estava levantando a sua voz e clamando. E ele diz: nos portões da cidade, vá aos portões, o portão onde o povo entrava para ir ao templo adorar o Senhor. Irmãos, como é importante nós estávamos olhando isso, visitando a história, olhando para a história para observarmos lições nos nossos dias. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Quero falar sobre 4 aspectos que eu ressalto nesse texto.
para que nossa meditação nesta manhã. 4 aspectos, 4 lições práticas, 4 avisos, 4 highlights, 4 atenções que nós devemos ter. O primeiro deles é o seguinte: quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que há um aviso de Deus que permanece até que ocorra o juízo. Veja, há um aviso de Deus que permanece até que ocorra o juízo. A palavra de Deus permanece até que aquilo que ela profetizou, aquilo que ela declarou, o oráculo do Senhor venha a se concluir, venha a se tornar efeito. O verso de número 3 desse texto diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Há, portanto, uma palavra, um aviso de Deus. Deus está dizendo para aquele povo: consertai os seus caminhos, emendai os seus caminhos, e assim podereis habitar neste lugar. Irmãos, a palavra residir e habitar, embora elas possam ser sinônimos, elas têm uma diferença muito pequena. Residir, você pode residir temporariamente. Onde é que você está morando hoje? Onde é que você está residindo? Eu estou residindo ali, mas agora eu estou residindo acolá. Então, residir é diferente de habitar nesse aspecto. E residir pode ser por um tempo determinado. Habitar tem o conceito do longo tempo, da permanência. Por isso que, profeticamente, quando nós lemos Deus Emanuel, quando Deus habitou, é algo perene, algo de maior longa duração, eterno. Por isso que Apocalipse termina dizendo assim: e o tabernáculo de Deus finalmente veio habitar entre o povo. Então, essa pequena diferença é o que o texto está dizendo: e eu vos farei habitar, não residir. Não residir, habitar, permanecer, estar ali durante muito tempo neste lugar. Mas há um aviso. E este aviso, irmãos, foi dado àquele povo por Jeremias há tanto tempo atrás, mas permanece. É o que eu estou aplicando para nós. O aviso permanece até que ocorra o juízo. De fato, houve um tempo, por volta do ano 580 a.C., que os babilônicos vieram e levaram o povo cativo. Levaram, de fato, aquilo que o profeta havia profetizado se completou. Agora, para nós, na nossa vida, vale a pena entender o que ele está dizendo: emendai os vossos caminhos. É sempre importante nós olharmos para dentro de nós. Fazemos uma avaliação da nossa vida, de como estamos, em qualquer instante, em qualquer momento. O irmão Jessé Fernandes, filho da tia Júlia, que completou 97 anos, quarta-feira, irmão da irmã Josenita, né? É um excelente escritor. O Jessé era membro aqui da nossa igreja. O menino, por vezes, eu ficava ali na casa da minha tia Júlia, nos domingos, para almoçar lá, e depois nós vimos para a igreja aqui fazer alguma atividade que tinha. E eu me lembro que eu vinha caminhando com o Jessé. O Jessé é uma pessoa muito inteligente, um escritor brilhante e tal. E nós vimos andando pela rua, Frei Sampaio, Jessé e eu, e viemos conversando. Ele mais velho que eu, me dando orientações sobre estudo, como é que ele ia fazer e tal. E eu disse para ele: Jessé, é bom quando você não tem que fazer prova, né? Você tinha que estudar, mas não precisava fazer prova. Está estudando, mas não precisava fazer prova. Ele disse: é verdade. Mas aí, com a sabedoria dele, ele disse assim para mim: não é bom a gente ser avaliado para sabermos como é que nós estamos? Porque, às vezes, no final das contas, nós não estamos aprendendo o que deveríamos, ou como deveríamos. Então, a avaliação não faz bem? Então, quando ele colocou a prova com esse aspecto, eu disse: é verdade, às vezes faz bem, né? Você saber como é que você está. Por isso que o texto está dizendo assim: avaliai. E aquilo que for preciso, emendai os vossos caminhos. Então, irmãos, vale a pena para a gente, né? Como família, como marido, como mulher, como pai, como filho, como irmãos, como trabalhador, como estudante.
está sempre avaliando e emendar, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Primeira lição prática desse texto é que o aviso de Deus permanece até que venha o juízo dele. E o juízo dele vem. Pode demorar, porque Deus é longânimo, mas de certo ele vem. O outro aspecto importante desse texto, meus irmãos, é que a hipocrisia religiosa não nos livra do juízo. Vou repetir. A hipocrisia religiosa não nos livra do juízo. Vamos pegar o texto no verso 4 para nós entendermos o que Jeremias está dizendo. Jeremias diz assim no verso 4: não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias está querendo dizer o seguinte: os líderes religiosos, em meio ao caos social que o povo vivia, em meio ao afastamento religioso em que o povo vivia, dizia assim: este é o templo do Senhor, templo do Senhor. Deus não fará coisa alguma por causa do templo do Senhor. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que Jeremias está dizendo: Deus destruiu o reino do norte, lá onde estava o lugar onde o povo em Ramá costumava ir orar antes de ter Jerusalém. Deus diz: eu destruí. Então nós não podemos nos asseverar da hipocrisia religiosa. E a hipocrisia é aqui vivendo mesmo uma vida religiosa, mas sem experiências com Deus. Sem intimidade com o Altíssimo. Sem querer estar na presença do Senhor. Sem querer fazer e conhecer a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos nos asseverar na nossa religiosidade. Na nossa religiosidade. Naquilo que nós costumamos fazer, e por isso nós achamos, porque estamos na igreja, porque damos o dízimo, porque fazemos isso ou aquilo, o Senhor vai ter que ser paciente e bondoso conosco. Não, não. O Senhor Jesus nos ensina no livro de Mateus, no capítulo 24, que naquele dia muitos dirão: Senhor, 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 em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Mas o Senhor dirá: eu não vos conheço. O Senhor dirá: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com a nossa vida. A nossa vida com Deus não pode estar dissociada da nossa vida que nós levamos. Nós temos que ser um e somente um. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Nós temos que estar prontos, firmes na presença do Senhor. Há um terceiro aspecto, meus irmãos, que aprendemos nesse texto tão rico, Jeremias capítulo 7, do verso 1 ao 34, que depois os irmãos podem ler em casa, que haverá um tempo em que não se deva mais interceder pelo povo, pois o juízo sobre o pecado e as iniquidades estará decretado e acontecendo. Significa dizer, irmãos, que haverá um tempo que não adianta mais nada. Não adiantará mais nada. Isso é que é o risco. Porque enquanto há tempo, devemos trabalhar. Por isso nós vamos estar no carnaval, trabalhando, evangelizando. Mas haverá um tempo, diz o texto, que não haverá mais necessidade e nem se deverá mais interceder, porque o juízo estará decretado e aí não há perdão. Vejam, os versículos 16. Vira para a sua Bíblia, leia comigo o verso 16 em diante de Jeremias capítulo 7. O verso 16 diz assim: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Meu Deus, coisa terrível. Não interceda, nem me importune. Meu Deus, não me importune. Deus está dizendo, olha, porque eu não te ouvirei. Que coisa terrível. Você já imaginou um tempo em que Deus diz, olha, eu não quero mais sobre aquele povo, eu não quero nem mais saber dele, não quero nem mais ouvir. Não me importunes. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem um fogo e as mulheres amassam a farinha,
para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Levante a sua mão e diga assim, meu Deus, coisa terrível. Palavra do Senhor, diga, não ore mais, não me importunes, eu não vou ouvir. E aí o Senhor diz, porque este povo está levantando oblação à rainha dos céus. Rainha dos céus simboliza, representa um demônio que se interpõe para roubar a adoração. E quando vocês veem isso, e continuam a ler o texto, vai falando daqueles que matam os filhos, fazem os filhos passar ao fogo. E quando Jesus esteve entre nós, chegou lá no lugar do monte, Jesus olhou para o lugar onde passavam os filhos no fogo para Moloque. Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus estava apontando para o lugar onde se faziam aqueles holocaustos. Era uma coisa real. Era uma coisa real. Quando nós lemos isso, irmãos, nós temos que começar a pensar o tempo que nós estamos vivendo. Maldade, perversidade, idolatria, feitiçaria, tudo que estamos vivendo. Eu quero ainda ler mais um texto com os irmãos. O texto no verso 29, capítulo 7, verso 29. Quando o Senhor fala que Judá está sendo rejeitado. Diz assim, corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém. Ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus lábios, os seus ídolos, abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Imom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. O que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo, a voz da alegria, a voz do noivo, da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Meu Deus, que palavra pesada. Por causa do pecado, por causa da iniquidade. O texto começa dizendo que não precisa mais orar, não ore mais. Irmãos, eu queria trazer isso para nós entendermos. A televisão hoje nos mostra tudo, a mídia, os meios de comunicação. Nós podemos enxergar o que está acontecendo. Essa semana, aqui no bairro, acharam a mãe concretada debaixo da pia. Santa Cruz. A filha com... Cara, é impressionante o negócio desse. Irmãos, há um peso que nós não podemos deixar de lado. O Senhor está falando com a igreja. Ele está falando de pecados, de iniquidades, feitos pelo povo de Israel. Ele fala de idolatria, ele fala da rainha dos céus, ele fala dessas coisas todas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Quando nós falamos do carnaval, irmãos, nós estamos falando de um fortalecimento da maldade. Larissa, põe para mim, por favor, só para relembrar os irmãos, os 7 pecados capitais que vão ser exacerbados. E aqui no boletim, os irmãos, nós estamos expostos todo domingo, e hoje estamos terminando com os samba enredos das escolas de samba, para que nós estejamos não conhecendo, não procurando saber quem vai ganhar no carnaval, se é verde rosa, se é azul e branco, nada disso, para que nós possamos estar orando. Você vê, primeiro a luxúria, o segundo, a gula. Ih, irmão, isso daí eu devia ter escrito grandão com uma boca enorme.
Tá? Terceiro, avareza. Quarto, ira. 5, soberba, orgulho, né? 6, vaidade. E 7, preguiça. Meu Deus. Isso vai ser fortalecido, você vai ver isso surgindo. Obrigado, Larissa. Irmãos, nós vamos estar vivendo dias terríveis, e isso está fortalecendo a rainha dos céus. Cada escola de samba tem atrás de si um grupo de afoxé. Uma escola, uma casa de santo que vai lá e unge, e ora, e lança incenso, de tal maneira que aquilo é um fortalecimento. Deixa eu ler para vocês o que eu peguei na revista Show da Fé do missionário R.R. Soares, em 2004, faz 10 anos. De onde vem o carnaval? Segundo os historiadores, a origem do carnaval estaria nas festividades egípcias e gregas que ocorriam nos meses de novembro e dezembro, antes da era cristã. Eram comemorações pelas colheitas e para afastar maus espíritos, nas quais festas, as pessoas pintavam os corpos e usavam máscaras. Qualquer semelhança aí, né? O Império Romano importou a cultura grego, fato histórico chamado de helenização de Roma, e com ela a festa Saturnália, em homenagem ao deus do tempo, Saturno. Caracterizava-se pela mistura das classes sociais. Nobres, plebeus e escravos dançavam e cantavam juntos pelas ruas, sob o apadrinhamento do deus Baco, deus do vinho e deus da sexualidade. Era o período em que tudo se invertia. Daí o rei da festa, o momo, ser sempre um escravo e representar a gula, porque ele tem que ser muito gordo. As pessoas representavam papéis, fingindo ser o que não eram, e para isso vestiam-se a caráter e entregavam-se à bebida e orgia. A Igreja Romana, formada oficialmente em 313 d.C., sabia que o carnaval era uma festa pagã, mas temia indispor-se com o povo, tão acostumado àquela comemoração. Quando eu falo sobre o Natal, eu estou falando exatamente sobre isso também. Novamente, acostumado com a comemoração. Para resolver a questão, em 325 d.C., a Igreja declarou que o carnaval, festa da carne, seria um adeus à carne, uma despedida, pois a partir da quarta-feira de cinzas até a Páscoa haveria a quaresma, 40 dias, período em que as pessoas deveriam dedicar-se ao jejum, à oração e ao arrependimento. Irmãos, esses dias que nós vamos viver e enfrentar daqui a pouco, na semana que vem, são dias em que as pessoas vão ficar como o diabo gosta. O prefeito da cidade vai entregar as chaves da cidade ao rei Momo, que representa essa transposição. O escravo ou um descendente, por isso que se pega sempre uma pessoa de etnia de raça negra, representando o período da escravatura. Acontece, meus irmãos, que aqui no Brasil a festa foi trazida pelos portugueses e temos que entender que no período em que a festa foi introduzida, o povo africano era escravo. Então, quando os portugueses, os colonizadores, os senhores, permitiam que o povo fizesse a sua festa, na realidade, em sua língua, eles cantavam aos seus deuses, aos seus orixás, para que os libertassem. E aí eles traziam maldição sobre o branco. E trazer maldição sobre o branco, para que eles fossem libertos, com a permissão dos seus senhores, era trazer maldição sobre a nação. E se você perceber como é que uma escola de samba desfila, ela tem uma abertura, e quem foi de candomblé, quem foi da macumba, de um modo geral, sabe muito bem
Há um canto de abertura, depois tem um atabaque, tem as baianas, aquela dança. Então, tudo isso que você vê, a ala, como é que chama? O abre-alas, tudo isso é um movimento igualzinho a uma sessão espírita. A dança, tudo isso, o canto, o batuque, tudo isso. E se preserva, e se chama isso de cultura. Depois você conversa com o irmão Jair Fernandes, o irmão Jair Nascimento, não, Jair Walter Patrício, tanto Jair, né? João Walter Patrício, do Instituto Paráclito, que está sentado aqui no Salão de Culto, sobre o que significa cultura para uma nação. E a cultura é exatamente isso, é trazer aquilo que se faz, se certo ou errado. Não se combate a cultura, é isso que se diz de um modo geral, mas na realidade não é assim. Quando a cultura representa o mal sobre a sociedade, tem que ser entendido, tem que ser combatido e tem que ser ensinado o que isso representa, para que você possa trazer paz. Então, isso é uma obração à rainha dos céus. Durante aquele período que vai estar se tocando aqueles atabaques, levantando aquele canto, no centro da cidade do Rio de Janeiro, nós, como igreja, temos que estar na região espirituais, cancelando isso. Por isso que nós teremos 120 horas de adoração, para dizer, nós não concordamos com isso, nós não estamos nisso. Nós estamos adorando ao Rei dos Reis. Esse cântico que cantamos aqui no início, adorado, exaltado, não há nenhum Deus além de ti. E é isso que nós vamos ministrar, dizendo para o Senhor, só tu és digno. E confessando o pecado e nos arrependendo por identidade, dizendo, nós não concordamos com isso. E abençoando a nação, Então, irmãos, temos que entender que há uma perpetuação de pecados, de iniquidades, de coisas que entristecem o coração de Deus. Por isso nós temos que nos colocar na porta. Por isso que o Senhor virou para Jeremias e diz assim, vai para a porta e clama. Vai para a porta da cidade, por onde as pessoas passam, e clama, e diz, e declara o meu juízo, a minha palavra, o meu ensinamento. Isso é papel da igreja. Papel dos profetas. Papel daquele que está no trabalho, na escola, na repartição pública, dirigindo o seu carro. É o papel que nós temos, irmãos. Hoje, esta é uma lição prática para a nossa vida. Nós somos portadores de boas novas. Nós somos aqueles que anunciam um ano aceitável do Senhor. É chegado o reino de Deus à terra, e assim tem que ser feito. Por isso, irmãos, nós temos que entender isso. E a quarta coisa que fecha a nossa palavra como lição prática daquilo que entendemos aqui é o verso de número 23 do capítulo 7. O verso 23 diz assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Aleluia. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Para que nossa cidade seja bênção. Para que Rio de Janeiro seja não só bonito por natureza, porque Deus assim o fez, mas que seja um lugar aprazível, lugar de paz, de segurança, que possamos ir e vir a hora que o Senhor quiser, porque nós estamos aqui. Dai ouvidos. Precisamos, irmãos, voltar ao culto verdadeiro de adoração e cumprimento da palavra. Primeiramente, a começar em nós. Primeiramente em nós. Dai ouvidos, individualmente. Nossa casa tem que ser uma célula de adoração. Na nossa casa nós temos que ser lugar de bênção. Nossa casa. Ah, pastor, sou eu sozinho lá em casa. A começar em você. Dai ouvidos. Quando é que eu tenho que começar isso? Ontem. Imediatamente. Se queremos a redenção da nação, devemos começar por nós mesmos. Tem um livro de Francis Meyer que fala sobre o ensino.
Ele conta uma história de Confúcio. Confúcio foi um pensador chinês. E Confúcio diz assim: quando uma nação quer pôr o seu povo em ordem, quando uma nação quer estar em ordem, primeiramente ela precisa que os estados estejam em ordem. Mas para o estado estar em ordem, primeiro precisa que as cidades que compõem aquele estado estejam em ordem. Mas para que as cidades estejam em ordem, é necessário que os bairros que compõem aquela cidade estejam em ordem. Para que os bairros estejam em ordem, é necessário que as ruas que compõem aquele bairro estejam em ordem. Mas para que as ruas estejam em ordem, é necessário que as casas que compõem aquelas ruas estejam em ordem. Mas para que as ruas estejam em ordem, as casas precisam estar em ordem. Mas para que as casas estejam em ordem, é necessário que as pessoas que vivem dentro daquelas casas estejam em ordem. Quando as pessoas estão em ordem, a casa pode estar em ordem. Quando a casa está em ordem, as ruas podem estar em ordem. Quando as ruas estão em ordem, as cidades, os bairros podem estar em ordem. Quando os bairros estão em ordem, a cidade pode estar em ordem. Quando as cidades estão em ordem, os estados podem estar em ordem. Quando os estados estão em ordem, a nação pode estar em ordem. Mas qual é o elemento fundamental e princípio? As pessoas. Dai ouvidos, a começar em nós. Cada um de nós, irmãos, é responsável por si mesmo. Começar em você, avaliar, pensar, analisar a sua vida. E daí trazer a mensagem, a pregação, a começar por você. Se queremos ser uma nação transformada, se queremos ter um país aos pés do Senhor, primeiramente nós devemos estar aos pés do Senhor, confessando o nosso pecado, nossa iniquidade, nossa transgressão, dizendo para o Senhor: perdoa-me, Pai, minha mente, o que eu tenho abrigado na minha mente, permitindo que o Senhor comece a falar no seu coração, para que aquilo que o Senhor tem ministrado possa se tornar uma realidade. Se queremos um país onde vale a pena viver, primeiramente, você é o elemento fundamental para a transformação do Brasil. Sem você estar em ordem, a nação não fica em ordem. Veja, irmãos, que às vezes uma pequena ferida no dedinho mindinho do pé faz com que todo o nosso organismo sofra. Nos dá febre e nos coloca na cama. Assim é uma nação. Quando nós não tomamos conta de nós mesmos, nós não temos uma nação de pé. Não teremos uma igreja abençoada se nós não formos individualmente pessoas tementes ao Senhor que queiram cumprir e fazer a vontade dEle. A vontade dEle. A vontade dEle. E essa é a vontade. Dai, pois, ouvidos, e assim tereis paz, e tudo lhes irá bem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Se coloque diante do Senhor. Diga para Ele que você quer estar bem. Que você quer ver a sua casa, a sua família debaixo da bênção do Senhor. Principalmente você. Coloque a mão no seu coração. Faça a sua oração. Diga para Ele: Senhor, nesta manhã de domingo nós nos apresentamos diante de Ti dizendo: queremos saber e cumprir a Tua vontade, principalmente em nossa vida, para que o Brasil seja colocado em ordem, para que
as nossas cidades estejam debaixo da tua direção. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tu estás falando ao coração de cada um de nós, está me apontando, Senhor, aonde eu preciso rever, examinar-me, mudar. Me ajuda, Senhor. Tu sabes que preciso de Ti. Assim comigo faz na vida do meu irmão, da minha irmã, cada família aqui presente, cada lar nesta manhã. Tome uma decisão ao teu lado. Senhor, nós queremos ver o Rio de Janeiro livre dessa peste, de sendo uma cidade do samba, do suor, do carnaval. Não, Senhor, nós queremos saber que o Rio de Janeiro é celeiro de adoradores, que o Rio de Janeiro é bonito por natureza, porque um Deus assim o fez e o colocou aqui, um povo temente a Ele. Senhor, nós queremos andar em paz e em segurança, e a Tua palavra diz que onde nós estivermos, o Teu reino está, e portanto a Tua paz está. Senhor, nos ajuda a sermos promotores da Tua paz, não promotores de desavença, de pecado, de imundície, de coisa errada, coisa que entristeça o Senhor, que desagregue, que traga paz, falta de paz dentro de casa, onde nós moramos, onde estudamos, onde trabalhamos. Não, que nós sejamos promotores da Tua paz. Senhor, Tu que sondas o coração, vá a cada um de nós, vá visitando o nosso interior e mudando, costurando, trazendo para fora o que precisa ser jogado para fora, como quando nós fazemos a limpeza nos armários e vamos jogando para fora aquilo que vai ser jogado fora. Todo entulho que juntamos depois queimamos. Senhor, faz assim na nossa vida pessoal também. Se há alguns irmãos aqui, algumas pessoas que têm, que gostam de carnaval, o Senhor vai tirando esse prazer em ouvir isso, em ver, em ficar querendo saber. Não, Pai, dá-nos asco disso, dá-nos ojeriza isso. Coloque em nós o Teu sentimento, Pai, para que nós não queiramos compactuar com o pecado. Começa a colocar compaixão pelos carnavalescos, por aqueles que vão estar fantasiados, por aqueles que vão estar se embriagando. Dá-nos compaixão ao ponto de querermos lhes falar de Jesus, que é a melhor opção, que transforma um homem, que transforma uma nação. Senhor, que Tu estejas capacitando cada um de nós, para que nós, de fato, possamos ser profetas nesta geração. Abençoa cada irmão e cada irmã está aqui, cada menino e cada menina, cada rapaz e cada moça, cada homem e cada mulher, cada ancião, para que os nossos lares sejam bênçãos, que os nossos lares sejam agradáveis, e como diz a Tua palavra, que tudo vá bem. Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva. Tu sabes que hoje pela manhã, Senhor, uma irmã saiu de casa e escreveu o seu pedido e disse: eu vou colocar naquela salva de oração. Tu sabes o peso que o pai, que a mãe, que o filho, que o irmão que coloca ali o seu pedido tem. Então, Pai, Tu que conheces cada uma das linhas que ali estão escritas, segundo a Tua soberania, atende e nós Te daremos toda a honra e toda a glória. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho bendito, a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre os irmãos que nesta casa estão, sobre aqueles que participam do culto por meio da internet e sobre o Israel de Deus espalhado por esta terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, irmão. Deus nos abençoe. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu
aqui, rendido estou. Eu sou teu.